Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que discute violência sexual. Através de narrativas literárias, nós estamos discutindo isso, né, com os livros trazidos e outras referências que já fizemos. O filme dinamarquesa A Caça, de 2012, conta a história de um professor de jardim de infância acusado de abuso sexual, e aí contra uma aluna, uma menininha, e aí passa perseguido por todos, quase destrói a casa dele, e as outras meninas também todas aí acabam dizendo, olha, eu também fui e tal. Quer dizer, criou tudo, uma fantasia em torno disso, com uma escola de base, né, em São Paulo. Mas eu fazia uma pergunta para o Mário antes sobre essa questão da certa perversão no próprio processo, na descrição do próprio processo judicial. Tem um certo, assim, os processos são longos, ao invés de outros de homicídio e furto que são pequenininhos. As coisas existem e eu posso provar isso. Olha, a tua pergunta, Lênio, ela não é simples, não é? Eu posso levantar algumas linhas. Tem o velho dissoluto, né? Tem os velhos dissolutos. Mas me parece que está em jogo é a mesma estrutura, ou semelhante, a esse médico, Roger... Abdelmazi. Veja, qual era a condição erótica dele? Que as mulheres estivessem anestesiadas. Sim. Veja. No caso do velho dissoluto, ou desse que vai ler o processo, né? Isso. Ele ali, ele está num ponto em que ele não se implica. Né? Ele não se implica. Quer dizer, é mais ou menos o filme pornográfico. Né? Isso. Você não se implica. Claro. Você tem o gozo e não se implica. Tá. Veja, essa é a diferença. Perfeito. Entre encontrar uma pessoa, ter um laço, ter um consentimento, ter uma conversa, né? Você tem que se confrontar com o sexual, o seu e o do outro. Né? Já as mulheres com ablação, né? O que está em jogo? Esses homens querem mulheres que não gozem. Né? Tá certo. Veja, que ali a mulher esteja numa condição que está fora do sexual. Perfeito. Essa é a minha hipótese. Não, está correto. Nós voltamos a essa situação de submissão absoluta, né, que é o que vai aparecer no texto da Cor Púrpura, né, aonde não só ela é vítima dessa violência, como quando perguntado, inquirido a ela, como é que ele deve tratar a mulher, ela bate nela. Bate nela que ela toma jeito. Então, nós vivemos ainda numa cultura machista, ainda numa cultura que reproduz, né, o hábitos do Bourdieu, do Pierre Bourdieu. Né? Quer dizer, essa violência simbólica que se perpetua. Aí mudam as leis, né, mas mudam os sujeitos, que são os julgadores dos casos concretos. Né? Então, como é que fica isso? Diversas situações pelo mundo inteiro a gente observa que casos assim, casos limites, aconteceu agora recentemente na Índia, né? Casos limites de violência contra a mulher terminam acarretando grandes manifestações públicas e terminam fazendo com que o judiciário tenha que produzir algo novo, algo diferente, que os legisladores produzam novas leis e que essa situação mude. Bingo, por exemplo... Foi o caso do crime da Michelle Martin. A manifestação na Bélgica foi, assim, estrondosa. E isso fez avançar a questão legal. E aqui no Brasil, a Lei Maria da Penha, porque também Maria da Penha, protagonista, vítima, que acabou gerando essa lei, Drayton. E interessante é que hoje se desconfia muito do direito penal, mas parece que a Lei Maria da Penha, ela é um componente do direito penal importante porque ela é eficaz na medida em que mantém o marido longe, muitas vezes até de forma arbitrária, mas é um modo, mas teve que se fazer uma correção. Sabe qual é a correção? Que a mulher, depois que denuncia e o marido é afastado, ela acaba retirava. Aí, então, teve que se fazer uma interpretação no Supremo dizendo que ela não podia retirar, porque há todo o entorno disso, do hábito, disso que a Henriette acabou dizendo. Ela introjeta, né? Isso. E aí depois perdoa. E aí começa tudo de novo. É um círculo vicioso de violência. Nesse momento nós estamos falando da Lei Maria da Penha, que não é violência sexual explicitamente, mas tem relação com o entorno da nossa discussão, que é tomar o corpo e violência, que é uma violência física, sexual é uma violência física.
autor alemão Axel Honneth tem um artigo bastante interessante em que ele trata da dimensão jurídica que perpassa a sociedade familiar. Porque é na família, comumente na família, que acontecem esses casos aí de violência sexual. Um grande número, mesmo tu mencionaste na tua experiência como promotor. Uau. Então, como é que numa sociedade tão íntima, do ponto de vista afetivo, emocional, como é que nela, paradoxalmente ou não, possam acontecer tantos casos de abuso da pessoa, sobretudo daquele que é mais desprotegido, vulnerável. Sim. E então a questão da proteção jurídica, inclusive, das pessoas dentro da sociedade familiar. Então, esse ataque, essa violação da corporeidade é a violação da pessoa, da sua autonomia. Então, há que ter, necessariamente, medidas protetivas daquele que é. E as medidas violentado. protetivas aí, por exemplo, o Brasil, de um lado, para a violência contra a mulher, a violência doméstica, fez a Maria da Penha, e noutra endureceu a legislação penal porque tratou, por exemplo, do estupro do vulnerável. Antes era abaixo de 14 e tal, agora chama de vulnerável. Então, isso tem gerado, digamos, uma certa perplexidade, digamos, num certo imaginário, Mário, dos juristas que acham assim que meninas de 12 anos, afinal, que já são, que no Brasil tem essa mania de dizer assim, mas ela já era prostituta e, portanto, como se prostituta já pudesse... tem decisão do STJ aí, né? Recente, sentido, né? em São Paulo também. De meninas de 12 anos, porque tinham já uma vida sexual. Então pode tudo. Né? Então está liberado. No caso de São Paulo, recentemente agora, o caso de uma menina de 13, parece que de um fazendeiro, que ela teria vendido o corpo para ele, entre aspas, e portanto com isso não estaria caracterizado o estupro, porque ela não seria mais vulnerável. Foi o que reconheceu a justiça. E você não acha isso muito velho para uma legislação nova? Então, é uma coisa velha, mas qual é o novo? Continua a mesma coisa, quer dizer, se a pessoa tem que responder pelo seu corpo, como disse o Drayton, eu sou meu corpo. Né? E se não tem o consentimento, nada feito. Nada feito. Nada feito. Exatamente. Eu queria perguntar para vocês, não podia deixar de perguntar aqui sobre o famoso maníaco do Parque de São Paulo, né, que era um conhecido estuprador, enfim, um serial estuprador e matador. Ele, antes de ser assassinado, né, que ele acabou sendo assassinado, recebeu centenas de cartas de mulheres que queriam conhecê-lo. Ora, quando alguém se coloca e sustenta o lugar de um falo imaginário, produz um fascínio extraordinário. Esse é o fascínio que produz todo sujeito perverso quando ele está bem sucedido na sua perversão. Né? Ou, por exemplo, um ditador, né? Ele apresenta um falo imaginário que deixa todo mundo ansioso, querendo participar daquilo. Né? Inclusive, os serial killers também acabam gerando essa espécie de fascínio nas pessoas, né? E gente querendo casar com o cara, ou caras querendo casar com mulheres. Veja, o tarado do parque, tarado chama, maníaco o maníaco, ele apresenta assim, olha, de gozo eu entendo, né? Eu sou especialista de gozo. Puxa vida, comum dos mortais... Essa virilidade, ela produz um efeito de fascínio, né? Fascínio, aquele que acredita no engodo, né? Tanto a virilidade quanto a mulher que apresenta a face do feminino perfeito. Né? Sim. Uma das questões assim que atrasou bastante o direito penal no Brasil com relação ao combate mais duro com relação aos crimes foi, digamos, uma certa privatização. Foi sempre uma civilização, o direito civil acabava tendo uma inserção muito forte. Por exemplo, nesse caso que eu falava antes, de que o casamento da vítima, e chamava de ofendida, né? O casamento da estuprada com o terceiro ou com o próprio estuprador extinguia a punibilidade. Você trocava
esse crime, a punibilidade por um casamento com um terceiro. Você já imaginou um negócio desse? Mas claro, Isso é uma patrimonialização do direito penal, gente. por outro lado, Sim, mostra qual é o prejuízo que o legislador estava vendo aí. O único prejuízo era ela não vir a conseguir casamento. Então, o único prejuízo era esse, do ponto de vista físico, Mas chamava de psíquico. crimes contra os costumes. Sim. Pois é. Era um crime contra os costumes, gente. Isso aí era uma coisa... Corrigiu o costume. Corrigiu os costumes. E mais, e aí a jurisprudência, num determinado momento, começou já a ser leniente, no sentido de que já equiparava, como depois veio a equiparação do casamento união estável, concubinato, já se fazia a equiparação. Mas nós estamos chegando no final, eu quero cumprimentá-los. Muito rapidamente, qual é o outro livro que podia ter trazido? Hoje tem que ser muito rápido essa A Lolita, do Nabokov. Lolita. Já falei, o ensaio sobre a cegueira, Aquele estupro do Saramago. O Caçador de Pipas. O Caçador de Pipas, também isso. Muito obrigado, Mário, a Henriette e o Drayton. Eu acho que o programa ficou muito legal. E o Direito e Literatura, né, que tem essa perspectiva, né, de trazer essa discussão literária, e principalmente quando um tema como esse está da violência sexual, ela nos invade, ela nos deixa indignados, e esse modo como a sociedade olha isso, e por vezes até curte, que é um problema, e de como a gente tem que dar uma resposta dura com relação a isso. Eu acho que os livros que vocês trouxeram conseguiram demonstrar de vários modos esse fenômeno, né? E nós acho que conseguimos trazer isso para o telespectador. Assista esse e outros programas no nosso facebook.com/Direito e Literatura ou no youtube.com/TV Rádio Unicinos. E não esqueça de participar, faça sugestões e comentários, né? Eu espero você no nosso próximo encontro. Até mais. Muito bom. Vou fazer a chamada.